Números do IBGE mostraram hoje uma leve queda do desemprego no país. Caiu para 11% no trimestre encerrado em julho, atingindo 12,6 milhões de pessoas. No entanto, os números estão longe de ser motivo para comemoração. A recuperação foi em cima, sobretudo, do aumento do trabalho informal e da subocupação. Sobre isso, a gente conversa agora com Fausto Augusto Júnior, coordenador do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, o DIESE. Oi, Fausto, tudo bom? Olá, boa tarde, Thalita. Fausto, o que significam então esses números? É preocupante essa criação de empregos informais e subocupação, que, enfim, justificam esse aumento do número de vagas e diminuição do desemprego, né? Bem, isso é algo que a gente já está apontando há algum tempo, né? Desde o começo, quando a taxa de desemprego começou a ceder um pouco, o que a gente tem visto é que esse aumento, essa geração de postos de trabalho tem vindo pelo mercado informal. E o mercado informal é o mercado mais precário, uma renda menor, condições de trabalho pior. Agora, o que de fato está indicando tudo isso é que o tempo médio de procura de trabalho está batendo 2 anos, ou seja, as pessoas estão passando de 2 anos desempregadas. Então, é razoável imaginar que quando chega um determinado momento, as pessoas vão para o mercado informal de trabalho porque eles precisam alimentar suas famílias. Então, isso não é nada de novo do que a gente viu nos últimos períodos. É claro que a gente tem que lembrar que sempre é bom ter uma taxa de desemprego um pouco menor do que o período anterior. Mas a forma como isso está acontecendo é o que preocupa bastante. Quer dizer, você vem ampliando cada vez mais essa economia informal, as condições de trabalho, de fato, não se aceleram e que a gente vê é uma economia que, apesar de ter aparentado um PIB aí que subiu um pouquinho nesse último trimestre, a economia ainda está andando de lado. A gente está rateando. O próprio crescimento do consumo das famílias também tem indicado que também tem muito pouco, tem crescido um pouco o consumo das famílias, o que indica que nós estamos numa economia um bocado parada no atual momento, né? O que coloca para frente algumas sinalizações complicadas, porque o cenário internacional não está bom. Se a gente tiver que enfrentar mais uma onda da crise econômica com esse atual cenário, as coisas podem se deteriorar ainda mais. Agora, o governo Bolsonaro tem usado esses números como um grande alcance, enfim, como uma grande vitória do governo. E a gente sabe que agora, no final do ano, a tendência é de contratação, né? Por conta de festas de final de ano, de compra de presentes, enfim. No final do ano acaba movimentando um pouco o mercado de trabalho. Você acha que o governo vai continuar usando esses números para provar que a situação do desemprego está sendo resolvida? E claro, sem mencionar a qualidade desses empregos que estão sendo gerados. Não, sem dúvida. O governo vai cumprir o papel dele, né? Ele vai ter que dizer que o que ele está fazendo está dando algum resultado. Agora, o conjunto da população sente o que está acontecendo, o conjunto da população sabe de fato o que está acontecendo. É claro que a gente sabe que quando você olha para os períodos, o próprio crescimento que a gente teve agora do PIB em relação à indústria tem um pouco a ver com isso. A indústria tem uma capacidade ociosa muito grande, você começa a aumentar a produção para o final do ano, né? Então, logo, é normal que você tenha um crescimento nesse segundo trimestre. Isso já é algo tradicional na economia brasileira. No caso do mercado de trabalho, é a mesma coisa. A gente vai assistir, provavelmente, no segundo semestre, a geração de empregos. Não só empregos informais, a gente vai ver a geração de empregos formais, inclusive, porque você vai ocupar o mercado aí do final do ano, principalmente setor de comércio, um pouco do setor de serviços. Agora, de fato, você não vê uma mudança estrutural de algo que possibilite apontar para uma saída melhor. Além de tudo, o que a gente também tem visto é que os empregos gerados, além de ser de baixa qualidade, têm um rendimento menor. Então, algo que coloca para a gente uma série de questões. E a taxa de subutilização, ela, mês após mês, cada pesquisa que vai sendo divulgada, ela é cada vez maior. Ou seja, o conjunto da força de trabalho brasileira está subutilizada, ou seja, ela está muito aquém da sua potencialidade, o que coloca para a gente um conjunto de dilemas, porque nós estamos desperdiçando esse nosso momento aí do bônus demográfico, que uma grande quantidade de trabalhadores estão em idade ativa, são capacidade de produzir, e a gente vai jogando isso para o ralo em função de um crescimento muito limitado. E agora, com o MP da Liberdade Econômica sendo discutida no Congresso, hoje eu li algumas notícias sobre uma segunda reforma trabalhista sendo discutida. A gente não está no caminho de reverter essa situação em relação à qualidade dos empregos? Não, ao contrário. O atual governo defende que esse modelo de informalidade seja regulamentado e que ele seja disseminado. É o que ele chama de carteira verde e amarela. O que a gente vai assistir cada vez mais é uma desregulação do mercado de trabalho,
cada vez mais trabalhadores vulneráveis, cada vez menos força sindical nesse embate para poder manter o salário, manter condições de trabalho, e além de tudo isso, soma-se a isso o desmonte das normas de regulamentação do trabalho, ou seja, as normas de saúde e segurança também estão num processo de deterioração, o governo está desmontando as normas, o que vai jogar a gente num cenário muito ruim, né? O tempo todo, na última construção, desde 88, a gente tenta se alinhar aos países desenvolvidos do ponto de vista da condição de trabalho. Nós temos muita heterogeneidade, o mercado de trabalho brasileiro ele é complexo, mas o caminho que a gente vinha seguindo era de buscar como referência os países centrais. O que a gente está caminhando é que este governo olha para colocar o Brasil alinhado com os países de baixa regulamentação, os países em que é uma espécie, o mercado de trabalho é um grande vale-tudo. Todo mundo concorrendo contra todo mundo e aquele que conseguir sobreviver vai tocando a sua vida. Essa é um pouco a visão que esse governo tem, em nome de tentar puxar um crescimento a todo custo. Agora, é sempre bom lembrar que crescimento econômico não quer dizer a mesma coisa que desenvolvimento social, né? Nós precisamos buscar o desenvolvimento econômico e social, e isso passa pela melhoria da condição de vida da população em geral. E nada disso está acontecendo. Não, muito pelo contrário.